mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razões para viver. Ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Natural de Rio do Sul, filho de João Domingos, Shirley Dolores. 2 irmãos, Roberto Carlos e Dulcineia. Casado com Elis. Pai de Roberta, médica, radiologista. Joana, advogada. Católico, botafoguense havaiano. Como hobby, qualquer tipo de esporte. Prato, bem grande e bem farto, bem cheio. Bebida, água e muito suco. Música, a popular brasileira, a nossa MPB. Admira a honestidade, detesta a mentira. É o nosso convidado do programa Na Boca do Povo, para falarmos, sim, mais uma vez de saúde, tão importante nos dias de hoje, né? Vamos conversar com João Carlos Cedrez, urologista, médico da nossa cidade. Conhecidíssimo, é daqui, é da casa, é para nós todos. Estimado doutor João Carlos Cedrez, para os amigos mais próximos, os desportistas do futebol, do tênis de campo, de todos os esportes, da Rádio Mirador, que você já foi comentarista por muito tempo também na Rádio Mirador, e para essa gama de amigos, o doutor Curuca, o nosso Curuca, o Curuca do Concórdia, do Caceitiro, o Curuca dos amigos. Obrigado por ter vindo, você desde setembro de 2014, que você não vem Na Boca do Povo, né? Olha, prazer voltar aqui, bom te ver de novo. Acho que o teu programa ficou bem mais interessante, gostei do acompanhamento musical, especial. E tá parecendo aquela história de um doente que eu tenho também, que sentou no meu consultório outro dia achando que fazia pouco tempo que tinha aparecido, a gente foi olhar na ficha do cara, deu o dobro desse meu tempo sem vir aqui. Então... é sempre bom voltar e tomara que não demore tanto tempo, que nem aquele cara que foi lá no meu consultório, que disse que ia voltar em 90 dias e demorou um pouco mais do que isso. Não foi muito, um pouco eu conheço só aquela figura. Um pouco mais do que a isso. A figura do estimado Na Boca do Povo, verdade, baby. Ele está entregando ouro, eu não vou poder. Fui fazer o convite para marcar o programa e também queria fazer uma consulta. Precisa fazer uma consultinha com o urologista, né? Afinal de contas, eu sou jovem, mas não sou tão jovem assim, né? Vamos buscar o médico, já amigo de muitos anos, é meu médico, né? Dá uma olhada aí na ficha, quanto tempo que eu não venho aí? Faz pouco tempo que eu tive aqui. Faz uns 4, 5 anos já, eu acho. Ele olhou, 10. Eu disse, porra, que relaxamento, né? A minha mãe, se tivesse vivo, me dava uma coça de cinta, verdade. Porque as prevenções você tem que buscar onde? Com o seu médico, com o médico, com a medicina, enfim, né? Cuidar da saúde é prevenir. E para prevenir, você tem que consultar o médico. Mas, enfim, mas o doutor Cedrez também não estava vindo aqui desde setembro de 2014. Mas a família, representada pelo doutor Roberto Carlos, esteve aqui em novembro de 2016 para falarmos de Novembro Azul, enfim, câncer de próstata, que é aquele momento da campanha, aquela coisa toda. E representa bem a família do nosso estimado João Domingos Cedrez, e da dona Shirley Dolores, foi professora que já está lá, infelizmente, no andar de cima, mas a vida aqui embaixo continua. Estimado, depois de ouvir o Tim Maia aí, você que gosta tanto da música popular brasileira, e olhando aqui
O roteiro do programa, estimado, eu gosto muito de fazer assunto de saúde, sempre gostei muito. Eu sempre comento isso com o Baby, com o meu diretor, com o Fábio, e com a direção. Eu gosto de fazer qualquer assunto, mas saúde é uma coisa que me cativa. Porque essa informação, quem está lá, do outro lado, que é lá nas suas casas, vendo o programa, eles precisam dessa informação, ou dessas informações. E aqui nós vamos falar de bexiga caída. Também. É verdade, Baby. Incontinência urinária e fecal, doenças disfuncionais da bexiga, disfunção erétil, aquela famosa impotência que podemos ser acometidos a qualquer momento. Né? É por isso que a prevenção é importante, né? Os distúrbios da fertilidade, quem pode ter filho, quem não pode ter filho, aquela coisa toda, câncer de próstata, enfim, as prevenções dos tabus, enfim, o xixi é quando frequente também faz parte, se não faz parte, a idade pesa, não pesa, litíase, os cálculos renais que incomodam tanto o aparelho urinário, né, e as dores que vêm, alterações hormonais, no homem principalmente, né, evidentemente, pelo inadequado uso muitas vezes daquelas bombas pra academia, às vezes eu quero me bombar, né? E os tumores nos testículos, que também é uma coisa que não vai pensar que não acontece lá embaixo naquela bolsa mal costurada, não vai pensar que não acontece, porque acontece. Estimado, se nós falarmos desses assuntos todos aqui, que são muito importantes, você também passou por uns momentos de dificuldade de saúde e para ver que o médico também fica doente, né? O médico não fica doente. O médico fica doente, precisa ser de um outro médico para sarar a doença. Na realidade, sim. Eu acho que tem duas coisas que são principalmente importantes. Só abrindo a entender. Eu acho que o tipo de informação de saúde que você passa é o ideal. É o ideal. É a informação simples, clara, que a pessoa entende facilmente. Às vezes, você falar de saúde, você fala bonito, você usa termos técnicos, você diz um monte de estatística e a pessoa do lado lá fica, bom, e o que eu aproveitei disso? Então, eu sempre me dispus e sempre achei extremamente interessante participar do teu programa, porque tu consegue fazer, e a gente consegue fazer com que a saúde fique uma coisa fácil, acessível e que as pessoas compreendem com muita facilidade. E com relação ao problema de saúde que eu tive, a gente é surpreendido sempre por uma série de coisas que às vezes não é aquilo que a gente precisa e pensa. Eu nunca tive nenhum problema de coluna, nunca tive absolutamente nada. Tive uma dor no dia 28 de abril, uma sexta-feira, e no dia 8 de maio fiz uma cirurgia de coluna que acabou me deixando com algumas limitações durante um período de tempo que eu hoje ainda estou um pouco limitado. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que você tem acesso aqui em Rio do Sul, felizmente, a bons profissionais, a boa tecnologia, e eu precisei sair daqui por causa de um acesso a um aparelho para um exame diagnóstico que nós ainda não temos, mas que talvez em pouco tempo a gente tenha. Então, assim, fui muito feliz por ter sido atendido aqui, ou seja, que naquele momento de maior preocupação, maior desespero, que é o momento da dor mais intensa, eu fui muito bem atendido pelos profissionais que aqui trabalham. Um agradecimento ao Dr. Hamilton, neurocirurgião, ao Dr. Carlos, neurocirurgião, ao Dr. Rafael, anestesista, ao Dr. Brasil, ortopedista, à equipe de enfermagem do Hospital Regional que me atendeu, especialmente a enfermeira Leila e a enfermeira Kátia, e ao pessoal do Serviço Diagnóstico do Hospital Regional, que também me atendeu muito bem, mas infelizmente, e aí a gente brinca muito, médico sempre tem alguma coisa um pouco diferente. E como eu tinha uma coisa um pouco diferente, eu acabei tendo que ir a Florianópolis, onde eu tive o meu problema resolvido. Mas hoje, felizmente, estou sem dor, continuo me acompanhando com os médicos aqui, porque são extremamente competentes e me sinto extremamente seguro em fazer o acompanhamento aqui. Fiquei com algumas pequenas limitações que espero serem temporárias. Diz o neurocirurgião que me operou que em até 6 meses eu devo estar 100%. Vamos aguardar. Jogando aquele futebolzinho? Tava, até ser operado. Mas agora, diz ele que depois de 6 meses vai dar para jogar futebol, vai dar para jogar tênis, vai dar para fazer tudo. Diz ele que o retorno é a vida normal. A urologia, eu vejo aqui, estimado, a urologia, ela relaciona-se intimamente com a ginecologia, a pediatria, a geriatria, cirurgia geral, evidentemente, radiologia e essas coisas todas aí. É mais ou menos isso que trata aí do gênito urinário masculino e feminino? Na realidade, a urologia ela é uma especialidade que abrange tudo. Ou seja, o urologista trata adulto e criança de ambos os sexos, em qualquer faixa etária.
É óbvio que hoje, pela evolução natural das coisas, você já tem dentro da urologia subespecialidades. Você já tem aquele cara que trata só do aparelho urinário na mulher, que é o cara que faz aquilo que a gente chama de uroginecologia. Você tem aquele cara que só trata dos distúrbios da fertilidade e da função erétil, que é o andrologista. Você tem aquele profissional que trata da parte dos tumores malignos, que é o cara que faz uro-oncologia. Você tem aquele profissional que está mais direcionado ao tratamento das pedras, da litíase. E por aí afora, você tem, mas é uma especialidade múltipla, que está envolvida com tudo. É muito abrangente, eu vejo aqui. E como você tem o seguinte, como você tem um aparelho geniturinário muito próximo de tudo, você acaba interagindo com todas as especialidades. É na região pélvica ali, na região tudo ali, né? Assim, na realidade, o aparelho urinário começa nos rins, que é alto. Que é alto, né? Que é alto. Você tem depois a bexiga e você tem a área da genitália externa, que também é uma área que está interrelacionada com todas essas outras especialidades. Então, assim, a urologia hoje, ela está ficando... O urologista geral, que é aquilo que eu me formei, ou seja, quando eu fiz a residência em 79, 80, 81, a urologia estava começando a ter um plus muito grande. Ela estava começando a passar a essa especialidade múltipla que ela é hoje. Então, hoje, você já não tem mais, nas próprias residências, o cara que sai como urologista geral. Geralmente, ele faz 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de urologia e mais um de uma subespecialidade. Então, quer dizer, o cara faz 6 anos de medicina se passar em tudo. Tudo. E faz isso aí tudo, então começa a trabalhar e ganhar Mais 6 anos. Um din-din com 12 anos de estudo. Com 12 anos, desde que ele entrou na faculdade. Aí começa a ganhar um troquinho? Começa a ganhar um dinheirinho. E aí tem aquela história, se ainda vier para uma realidade que nem a nossa, em que você tem o SUS como um grande captador de serviço, você ainda vai depender do SUS, que não paga exatamente bem. Que é importante, é um programa fantástico, mas que paga uma miséria. Paga uma miséria. Vamos ser sinceros. Né? O SUS, na realidade, Neri, se você for realista, o SUS é o maior programa e o melhor plano de saúde do mundo. Do mundo, também acho. Só que ele tem 3 coisas que são erradas. Quem paga, quem recebe, quanto paga e quanto corrige. Esse é o grande problema. Por exemplo, se você for olhar hoje, a tabela do SUS que está sendo paga para os hospitais hoje, com raríssimas correções, é a mesma tabela de 1º de janeiro de 2006. Meu Deus do céu. Os profissionais, a maioria dos profissionais que trabalham... 11 anos atrás não houve correção nenhuma. Desde 11 anos atrás? Desde que o teu amigo, provavelmente o Lula, assumiu, é que não houve mais correção de tabela de SUS. Então, o que existe... O Lula Ferro, tu quer dizer? Não, o Lula Ferro é meu conhecido, meu amigo. Esse é meu amigo. Desde que, aquele que assumiu a presidência, entendeu? Desde aquela época que não houve efetivamente as correções que eram programadas, que deveriam ter acontecido. Antes aconteciam? Aconteciam. Até o Fernando Henrique, a coisa era mais ou menos levada. Nos últimos anos do Fernando Henrique, a correção já existia, mas num nível menor do que deveria acontecer. E aí, a partir de 2006, deixaram de acontecer absolutamente. Então, hoje, quando você olha por um hospital que nem o regional, você tem que chamar os caras que são heróis. Para nós encerrar esse bloco, eu ia falar do hospital. Os hospitais hoje, na verdade, o SUS está matando os hospitais, principalmente os filantrópicos. Ou seja, quem toca o hospital regional hoje são heróis. São heróis, né? Todos, desde os que administram, aqueles que captam dinheiro, até os que trabalham, enfermagem, médico, pessoal de apoio e tudo. Quem toca um hospital que nem o Samaria é mais herói ainda. É mais herói ainda. Então, assim, esse heroísmo vai chegar uma hora que vai ter que acabar. É inviável, é impraticável você viver num país que nem o nosso e as pessoas acharem que a saúde não precisa de investimento. A saúde de qualidade hoje, ela é cara, não é barata. E se você tem o Estado que gasta dinheiro com tanto absurdo, por que não gastar com a saúde? Que afinal de contas é uma coisa fundamental para as pessoas viverem bem. Por mais dinheiro que você tenha, se você não tem saúde, amigo, você não vale nada. Você não vai usufruir o dinheiro. Não vale nada. Você já imaginou, existe uma coisa chamada no Brasil absenteísmo. Absenteísmo é aquele cara que falta no emprego porque está doente ou por qualquer outra razão. Mas se você for estudar no Brasil, talvez a maior causa de absenteísmo, ou seja, a ausência ao trabalho, não é o malandro. É o cara que não vai trabalhar porque está doente. Ou porque está com o filho doente, ou porque está com a mulher doente. Isso tudo é caro. E, infelizmente, desde 2006, de um modo bem pontual e bem importante, o governo federal, especialmente, deixou de investir. Então, hoje, você tem uma coisa complicada. Hoje, eles querem que o município pague a saúde.
Só que o município não consegue pagar Não a saúde. tem como, não dá conta. Por não que, tem que o como. município não consegue pagar a saúde? Porque o que arrecada de imposto no município não fica para o município. Vai lá, né? Vai lá. Aí você pega uma cidade que nem Rio do Sul, que é uma cidade polo, você tem que... a saúde de Rio do Sul, a saúde que o Hospital Regional oferece, a saúde que o Hospital Samário oferece, a saúde que a Prefeitura Municipal de Rio do Sul oferece, não é só para quem mora em Rio do Sul. São todas as cidades limítrofes ou as cidades do Alto Vale do Itajaí. Que cai aqui dentro. As pessoas não pensam nisso. Então, assim, eu tenho impressão, isso não tenho números para te dizer, mas talvez alguém pudesse fazer esse levantamento. Se de repente aquilo que tem de dinheiro para a saúde de Rio do Sul fosse gasto só com os munícipes de Rio do Sul, Poderia dar. a gente talvez não tivesse os problemas que tem, mas não é isso que acontece. E essa é uma realidade que a gente tem que viver e não é culpa de ninguém. Mas, por exemplo, um paciente, uma pessoa que mora, por exemplo, em Rio do Oeste, se ela tiver uma dor de madrugada, é mais fácil ela conseguir atendimento em Rio do Sul ou em Rio do Oeste? Não, em Rio do Sul, evidente. Não. Se ela tiver um problema grave em Itaió, Evidentemente. se ela tiver um problema grave, se ela tiver um problema grave em Pouso Redondo, em Vitor Meireles, vai cair no regional. em Santa Terezinha. Claro, vai cair no regional. Só que assim, só que chega na hora de pagar, o governo quer que a Prefeitura de Rio do Sul banque isso, ou que o Hospital Regional banque, ou que o Samária banque. Ele não manda o dinheiro. Ele não manda o dinheiro. E quando manda, não corrige. Então essa distorção... E quando manda, manda atrasado. Enquanto essa distorção não for corrigida, amigo, nós vamos ver essas coisas que de vez em quando você vê. As reclamações, o cara que chega, que é mal atendido. Mas o cara que chega e é mal atendido, às vezes ele não é mal atendido porque as pessoas não querem atender bem. É porque as pessoas não têm condições de prestar o atendimento que ele precisa e merece. Nós vamos para o nosso intervalo, estimado, e depois nós vamos falar realmente do que interessa muito para o nosso telespectador, né? Essas doenças da região da pélvica ali, que envolve estudo que o doutor Cedrei já abordou e que eu dei o caminho para nós poder discutir depois do nosso Baby Felizardo. Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre o chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe o grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.